Senhores, senhoras, iniciando a nossa conversa, primeiro queremos agradecer aqui a oportunidade, a hospitalidade da diretoria, da direção desta casa, pelo convite para participarmos dessa Semana do Conhecimento, especialmente, além da hospitalidade, especialmente por sabermos tratar-se de uma casa que está iniciando suas atividades já há algum tempo, porém, mas podemos dizer está iniciando, e nos sentimos muito honrados por participar desse momento e para falarmos um pouco, a pedido da direção, do nosso livro Universo Consciente. O livro Universo Consciente, ele trata do tema consciência como parte, como um item essencial da existência da matéria. A consciência como parte primordial de tudo que vemos, de tudo que conhecemos e que nos diz respeito àquilo que a nossa capacidade perceptiva é capaz de nos trazer a visão, aos sentidos de forma geral. O livro Universo Consciente, ele faz uma mesclagem de assuntos variados, temas como astronomia, religião, religiosidade, física quântica, mecânica quântica, dando uma pincelada muito en passant, mas de forma que esses assuntos possam ser unidos para chegarmos a alguma conclusão a respeito do tema objetivo, o objetivo do livro, e assim chegarmos a conclusões que, entretanto, são apenas conclusões, nunca afirmações como verdadeiras. E como conclusões, desde já deixando claro, cabendo a cada um de nós continuar os estudos para perceber aquilo que é ou não verdade. O livro tem 240 páginas, autor brasileiro, edição de 1992, atualmente já está na 8ª edição, poderia ser, pelo seu tamanho, aqui discutido, conversado nesse bate-papo, em apenas nesta apresentação, nesta palestra. Entretanto, a Semana do Conhecimento, tema principal da casa, nos deu 1 hora por dia durante esses dias seguidos da semana. Daí resolvemos então abordar o tema do livro dividido em tópicos, de forma que possamos a cada dia discutir um assunto, entretanto, desde já deixando claro que o assunto seguinte será sempre abordado de forma a complementar o assunto anterior, de forma que, para que possamos chegar a uma afirmação ou uma definição do tema no final, ou uma conclusão do tema final como um todo deste livro, será necessário que os senhores estejam sempre acompanhando todos os dias, neste mesmo horário, a cada bate-papo, para compreender então sempre o tema seguinte. Isso não quer dizer que não se possa assistir o tema variado seguinte, mas deixando claro que para compreender melhor será necessário sempre ter o tema anterior para dar passo à continuidade do raciocínio, complementando o próximo. A capacidade perceptiva do ser humano, ela está limitada à própria capacidade de compreensão. Na realidade, quando falamos na compreensão ou na capacidade perceptiva, que são que se interagem de forma geral, apesar de palavras distintas, não podemos deixar de mencionar que aquilo que compreendemos hoje como verdade, na realidade é verdade apenas sua, são nossas verdades, especialmente nossas verdades, não querendo dizer que a nossa verdade seja a mesma verdade do próximo, daquele que está ao nosso lado. A verdade que
nos acompanha, a verdade que temos em mente estará sempre limitado àquilo que nos foi imposto ao longo de nossas vidas, aquilo que nos foi colocado ao longo dos nossos estudos e, portanto, sempre acompanhado por uma espécie de conhecimento doutrinário, de conhecimento daquilo que nos foi colocado como sendo verdade. Na sociedade ocidental, por exemplo, nós trabalhamos muito firmemente os nossos conhecimentos com o sentido da dualidade, do sim, do não, céu, inferno, preto, branco. A dualidade sempre interage naquilo que conhecemos. Verdade absoluta, inverdade, mentira. Esta é a verdade ou esta é aquela mentira? Cada um de nós temos sempre um tópico a ser distinto, dimensionado e determinado com o próprio conhecimento e a própria capacidade de conhecer e de compreender, entretanto sempre limitados à dualidade. Essa dualidade, quando agimos em torno dela, na realidade isso é uma tradição muito firmada no Ocidente, mas devemos sempre nos lembrar que existem outras sociedades. Por exemplo, no Oriente, as sociedades que prezam por religiões como o budismo e religiões afins parecidas com o budismo, onde a dualidade não existe. Nestas sociedades, neste tipo de associação humana, tudo está correto. Não existe o certo, não existe o errado. O que existe é o seu momento de verdade. O que existe é a sua condição de compreensão naquele momento em que você está vivendo. O certo ou o errado nestas sociedades são jogados para o lado. Aquele simbolismo, por exemplo, que é muito comum vermos no budismo, as duas portas menores na esquerda e na direita, representando as verdades extremas, seja ela verdadeira efetivamente, seja ela mentirosa ou não verdadeira efetivamente, mas com uma porta central no meio muito maior, que representa o caminho do meio. Então, nestas sociedades, a dualidade tem menor valor, deixa de existir, porque os homens deste tipo de raciocínio primam e prezam sempre pelo caminho do meio, nem muito para a direita, nem muito para a esquerda, que todos sabem que a verdade é momentânea. Aquilo que conhecemos hoje, amanhã terá sido passado, se transformará em passado, e um passado muitas vezes até em ritmo de piada, coisas que hoje conhecemos e que ontem nos perguntamos como pode o homem ter agido dessa forma. Por exemplo, há muito tempo atrás, pelos textos bíblicos e dogmas religiosos, até bem pouco tempo, 1835, por exemplo, a igreja determinava, e a igreja, lembrem-se, a igreja era a faculdade dos homens, a igreja era o que determinava as virtudes e os passos do homem, a história do homem. A ciência, ela se limitava ao que a igreja determinava como ciência, e aquilo que fosse contrário a ela, ou você aceitava o que a igreja dizia, ou a sociedade que não aceitava os termos da igreja, os dogmas religiosos, era obrigado a se submeter ao que hoje conhecemos como fogueira. Enfim, aqueles que se opunham às verdades dos dogmas religiosos acabavam sucumbindo. E, portanto, tendo estes dogmas como base do raciocínio, limitávamos o nosso conhecimento àquilo que era determinado pelos homens que fizeram e que faziam as leis diante das doutrinas religiosas. Se formos olhar algo ou algum exemplo que fale a respeito disso, vamos retornar, por exemplo, ao tempo em que a igreja determinava, e ainda existe isso nos textos e muita gente aceita como verdadeiro,
que o universo foi formado há 6.000 anos atrás. Inclusive a Terra era o centro do universo, tudo girava em volta da Terra. Hoje sabemos que é uma inverdade, a ciência nos prova isso. Bem mais recente, 1630, 1635, por aí, Galileu, por exemplo, ele foi obrigado a se submeter aos textos religiosos e redigir aquilo que ele estava afirmando, que a Terra não era o centro do universo, contrário aos dogmas religiosos. A igreja então o chamou e o colocou frente à parede, nos melhores termos, dizendo, para ficar mais claro o nosso raciocínio, determinando que se ele não revogasse aquelas ideias, retirasse aquelas ideias que estavam sendo expostas a público, ele provavelmente iria sucumbir, como sucumbiram todos aqueles que foram contrários às ideias, aos dogmas ou à faculdade das religiões impostas aos homens. Galileu, então, mesmo já sabendo não ser a Terra o centro do universo, foi obrigado e mesmo assim, retrocedendo nas suas ideias, foi aprisionado e viveu o resto dos seus dias em uma espécie de prisão domiciliar, para que a ideia não fosse divulgada e propagada contrário à igreja. E assim são todas as ideias, e a história dos homens tem sido demonstrada dessa forma. Quando olhamos a história da humanidade, vemos que a humanidade, ao iniciar, ela começou provavelmente em pequenos grupos. Na medida que os grupos aumentavam e viviam com o seu sustento em torno daquele local onde eles estavam situados, na medida que aumentavam e diminuía a caça, diminuía o sustento, o alimento naquela região onde eles viviam, eles começaram a se expandir, se tornando nômades. Os grupos começaram a aumentar e nestes grupos sempre havia um líder. Este líder determinava as suas diretrizes e essas diretrizes passavam a ser regras, criando dogmas, porque todas as regras eram baseadas no conhecimento daquele líder. E na medida que as coisas iam acontecendo na evolução do homem, e incompreensíveis se tornavam frente aos fenômenos, porque não havia ciência, a limitação de raciocínio, de compreensão do homem era muito grande, eles atribuíam que todos aqueles fenômenos que não poderiam ser explicados pela sua compreensão, eles teriam ou deveriam ter o aspecto divino, portanto, o divino se associando com a incompreensão do homem. Mais tarde veio o texto que hoje conhecemos como Bíblia, o texto bíblico. Não estamos indo aqui contra os textos, apenas mencionando o fato e o fato histórico. E nestes textos estabelecendo pela compreensão errônea do homem que a Terra era o centro do universo, porque o homem lá via todos os orbes passando em volta todos os dias, dia e noite, e por não conhecer que a Terra girava sobre o seu próprio eixo, imaginava que tudo rodava em volta. Estabeleceu-se daí uma regra, um dogma. Aquele líder que determinou que esta era uma verdade, então estabeleceu através deste texto que esta verdade era soberana e todos deveriam segui-la. Desta forma, todas as verdades passaram a ser limitadas por estes textos indicados por aquele que detinha o poder. Desta forma, hoje sabemos que dogmas religiosos impediram a evolução da ciência, impediram o pensamento, impediram a evolução do raciocínio lógico por questão de medo, por questão do temor que era imposto ao homem quando este vislumbrava alcançar algo mais além daquilo que lhe era concebido e era imposto. E aí cabe alguns raciocínios extras.
Quando imaginamos que a nossa verdade é a verdade absoluta, estamos sendo totalmente incoerentes, porque toda teoria, quando é estabelecida, quando é determinada para uma sociedade, a partir de um homem ou a partir da própria, de um grupo da sociedade, devemos ter em conta, então, primeiramente, que toda a verdade é limitada primeiro ao conhecimento daqueles que determinaram aquela verdade. E a história nos prova que todas as verdades, elas só prevalecem por momentos, enquanto o nosso conhecimento não supera as barreiras da nossa capacidade perceptiva e permitam que estas verdades sejam superadas por novas verdades. Segundo, quando utilizamos o raciocínio lógico para compreender quais são as verdades absolutas, então nos damos ainda mais conta de que verdade absoluta é aquela que ainda não existe, porque as verdades se superam a cada momento. E por estatística devemos compreender ainda mais um detalhe, por matemática devemos compreender. Quando determinamos que a nossa verdade é a que deve prevalecer, a incoerência toma conta do nosso raciocínio, porque aquele que não crê naquela verdade que cremos, ele também está correto, porque é o momento dele. E podemos nós estar errados com a nossa teoria de verdade, quando na realidade a que mais se aproxima do que seria verdade absoluta pode ser aquela verdade que é contra a nossa, na nossa forma de visão, a negativa, e a nossa seria a positiva, quando na capacidade perceptiva ou na visão daquele que tem a negativa, ele tem a verdade absoluta e nós teríamos a negativa. Então esta dualidade de raciocínio impede que vejamos algo mais. E a matemática nos mostra isso. A nossa verdade só passa a ser mais tendente ao lado absoluto na medida em que, ao afirmarmos algo, estabelecemos então determinados parâmetros que diminuam comparativamente e comprovadamente a verdade ou a inverdade daquele que se opõe à nossa verdade ou ao nosso raciocínio. De forma que podemos dizer que mesmo a negativa ou a positiva, cada uma delas terá sempre verdade, ou será verdade num percentual que varia de 1 a 50%, limitado aos 50%. Então o meu sim será sempre verdadeiro com um raciocínio lógico até 50% do que poderia ser a verdade absoluta, enquanto o não do meu oposto, do meu opositor, também será verdadeiro de 1 a 50% até o limite do que poderia ser a tendência da verdade absoluta. Quando esta verdade passa a se impor, seja da negativa ou da positiva, na medida em que aquele que detém aquele conhecimento passa a comprovar, vejam bem, passa a comprovar que aquela negativa, a verdade oposta, tem números, tem procedimentos, tem raciocínios comprovados pela ciência de que não é verdade. Quando vemos os exemplos, quando falamos aqui dos dogmas religiosos, em 1835 a religião, e aí somos obrigados a mencionar a religião católica, o catolicismo, os textos bíblicos, a religião então revogou aquilo que impunha sobre a verdade como a Terra sendo o centro do universo. E ao revogar isso, permitiu que o pensamento evoluísse a partir daí. A ciência, então, mais liberada, evoluiu porque, através da ciência que já se impunha na sociedade, o próprio texto, a própria religião, verificou que, comprovadamente, aquele texto não se aplicava, não poderia se aplicar como verdade. A Terra não era o centro do universo. Assim como hoje afirmamos, por exemplo,
a vida existe apenas na Terra, no planeta Terra. E aí nos perguntamos, vamos usar de plena consciência. Nós sabemos que a nossa Via Láctea tem cerca de 200 bilhões de sóis iguais ao nosso Sol, de estrelas, e provavelmente mais uma série de planetas, talvez até muito mais, porque imaginando que o nosso Sol tem aí algo em torno de 8 a 9 planetas, descredenciando um, outro momento credenciando outro, tirando da categoria de planeta e depois devolvendo a categoria de planeta, enfim, imaginando que cada estrela tenha pelo menos, vamos atribuir um número, 5 planetas à sua volta, e se temos 200 bilhões de sóis só na nossa Via Láctea, é possível então imaginar que pelo menos haja algo em torno de uns 100 bilhões de planetas também orbitando outras estrelas da nossa Via Láctea. Então, imaginando que só na nossa Via Láctea nos perguntaríamos na questão da vida no planeta Terra, por que apenas neste planetinha pequenininho, que fica lá no finalzinho, na banda final da Via Láctea, imaginando que seria a Via Láctea, o formato, imaginemos um girassol, um catavento, e o planeta Terra, junto com o Sol, o Sistema Solar, estaria numa das pontas daquela hélice do catavento, junto com as outras 200 bilhões de estrelas e provavelmente 100 bilhões ou 200 bilhões de planetas a mais, talvez até equivalentes ao planeta Terra em termos de proximidade do Sol, em termos de condições de vida. Nós perguntamos, por que somente neste planetinha haveria vida? Vocês acham que a NASA e órgãos oficiais de governos como Estados Unidos, Rússia, Japão, hoje China, estariam gastando bilhões de dólares com que objetivo? Apenas para não confirmar que exista vida em outros planetas? É óbvio que não. O que se quer é exatamente a confirmação absoluta, porque intimamente todos reconhecemos que a possibilidade de vida é imensa. E isso estamos falando apenas da Via Láctea, com os seus 200 bilhões de sóis. Lembremos que existem hoje já fotografados pelo menos 100 milhões, eu vou repetir o número, pelo menos 100 milhões de galáxias iguais ou até maiores. Estamos falando aqui de uma galáxia de 200 bilhões, há galáxias próximas que os cientistas estimam algo em torno de 3 a 4 trilhões de sóis. A nossa seria uma galáxia pequena comparada a essas. E se 3 a 4 trilhões de sóis supergaláxias, imagina a possibilidade de planetas e a possibilidade de nestes planetas haver vida. É tão imensa, é tão grande, que seríamos muito egoístas com nosso próprio raciocínio imaginar que estamos sós neste universo imenso, acreditando nas teorias bíblicas de que Deus teria feito o universo apenas para brilhantar as noites do homem com os pontinhos luminosos. Perguntem-se por que Deus faria bilhões de sóis só na nossa galáxia? Por que Deus faria bilhões, talvez, de outras galáxias maiores ou menores que a nossa, com trilhões de estrelas, de sóis e trilhões de planetas, com vida apenas neste planetinha chamado Terra? É óbvio que isso envolve, primeiramente, a nossa incapacidade de perceber que estamos e somos muito pequenos diante de tanta grandeza. Da mesma forma como atribuímos que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Olha a tremenda ignorância, não seria o contrário? Pela nossa incapacidade, nós atribuímos a imagem de Deus a nossa imagem, porque somos incapazes de sequer imaginar a quantidade de vida ou a expressividade deste imenso universo, o
que dirá imaginar que Deus nos fez a sua imagem e semelhança? Isso demonstra que a nossa capacidade perceptiva, ela é limitada àquilo que nos é imposto, até então imposto pelos dogmas religiosos. E se queremos evoluir, se queremos perceber algo mais, devemos primeiramente deixar a dualidade de lado. Segundo, devemos ter o raciocínio lógico. Terceiro, devemos imaginar que com dogmas religiosos permaneceremos sempre no espaço vazio da incompreensão e da incapacidade de perceber além das coisas. Porque alguém diz, por exemplo, eu creio em Deus, enquanto o outro, o ateu, diz eu não creio em Deus. Qual é a verdade absoluta nestas duas afirmações? Aquele que diz crer em Deus ou aquele que não crê? Eu creio em Deus porque eu vejo em todas as coisas, no ar, eu vejo no céu, eu vejo na natureza, nas coisas que me cercam. Mas aquele que é ateu e não crê também vê tudo isso, percebe tudo isso, entretanto não crê. Qual é a verdade? A dele que não crê ou a nossa que cremos, ou a sua que crê? Não importa, a verdade é momentânea. Ele pode estar certo e nós podemos estar criando imagens falsas, porque nos foram atribuídas ao nosso ensino, no nosso raciocínio e determinadas como base da vida. Mas ele que não vê e, portanto, não crê, ele também pode estar correto. É muito fácil vermos quando estas afirmações estão dentro daquele limite de 1 a 50%. Basta que imaginemos que a própria ciência que nos tem trazido a evolução até aqui, ela trabalha dessa forma. A ciência, ela só autoriza dizer que existe algo na medida em que se comprova a existência daquele algo. Portanto, aquele que diz eu não creio porque não vejo, também está correto. O importante é que tenhamos sempre em mente tanto aquele que é o oposto da minha verdade, como eu ou nós que temos aquilo que julgamos como sendo a verdade, sabemos que estas verdades são apenas momentâneas. A verdade é sua, pertence só a você e a este seu momento de compreensão ou de incompreensão. Na medida em que você deixa dogmas de lado, na medida em que você evolui o raciocínio e sem medo faz perguntas, refaz as suas perguntas, isto pode ser verdade? Eu não creio porque não vejo. Pode ser verdade. Como pode ser verdade aquele que crê mesmo não vendo, por uma questão de fórum íntimo. Enfatizamos isso porque o livro Universo Consciente é uma compilação de perguntas e respostas utilizando o raciocínio lógico para que possamos evoluir no pensamento, deixando todos esses dogmas, todas essas contradições. Eu não sou o dono da verdade, o meu oposto também não é dono da verdade. Todos temos uma verdade. No final, todos nos encontraremos em um único caminho, verificando que os nossos momentos de verdade, na realidade, se tratavam de passado, de momentos que nossa incompreensão superavam todas as nossas capacidades de ir além, de desvendar, de descobrir novos horizontes. E a ciência tem comprovado isso. Veja, por exemplo, o texto bíblico dizendo que o homem surgiu há 6.000 anos atrás, junto com a formação do universo. A ciência comprova, através de fósseis, por exemplo, que a Terra tem milhões de anos. Há fósseis de dinossauros, de répteis e mais uma série de animais com 60 milhões de anos, com 200 milhões de anos. Há fósseis humanos já encontrados, ou aqueles que estão na cadeia de evolução do corpo biológico humano, com 1 milhão de anos.
1,5 milhão de anos. Isso significa que o texto imposto por algum líder por questões de manutenção de poder está totalmente errado, embora o texto ainda exista e prevaleça como base religiosa para muitos de nós. Há aqueles que ainda hoje matam em nome do Criador e se dizem, ou pelo menos a eles é imposto, que ao cometerem estas barbaridades, vão para o céu e lá encontrarão 60 virgens, leite e mel. Eles estão errados? Diante da nossa compreensão, achamos que sim, mas na compreensão deles, eles estão corretos. Você aceitaria esse tipo de conduta como verdadeiro? Nós não aceitaríamos porque cremos em algo diferente deles. Não vamos julgar cada um deles. Se estas verdades que acabamos de falar forem colocadas no Ocidente, elas serão julgadas como inglórias, como não verdadeiras, e pagarão pelos seus erros diante das verdades que aqui cremos. Se as nossas verdades foram colocadas no lado de lá, naqueles que creem desta forma, nós é que seremos os julgados. Então, qual o momento da verdade? Qual a verdade absoluta? Lembre-se, todo aquele ser consciente que pensa está em processo de evolução e, portanto, em processo de aprendizado. E cada um tem o seu momento de verdade. Esse que crê que matando vai para o céu, vai chegar um momento em que ele vai perceber que a vida deve ser respeitada em todos os aspectos. O ser humano deve receber o respeito em todos os aspectos. Devemos respeitar a tudo e a todos, e a nós mesmos. Na medida em que nos respeitamos e reconhecemos que a nossa individualidade deve coexistir com a individualidade dos outros, dos nossos parceiros, e que as nossas verdades devem coexistir respeitando as inverdades que julgamos dos nossos parceiros, neste momento estaremos dando um passo à evolução. E esta evolução é o aprendizado, é o deixar os dogmas religiosos de lado e passarmos a galgar a cada degrau com novos conhecimentos, com novas verdades. E é isso que o livro Universo Consciente tenta fazer, demonstrando a cada um de nós a nossa incapacidade de percepção e a nossa determinação por mostrar que quando pensamos em algo além, o nosso pensamento ou a nossa capacidade de raciocínio não é tão lógica e, por não ser lógica, nos impedimos a evolução. Com este livro, com perguntas e respostas cotidianas, mas que não temos coragem de levar à frente, assim o livro Universo Consciente tenta evoluir este pensamento para nos dar condições de aprimorar e de continuar pesquisando fora daquilo que nos foi imposto. Só um detalhe a mais. Quando digo, ou quando falamos sobre não creio porque não vejo, raciocinem. Alguém vê o ar, portanto seria suficiente para dizer eu não creio. Alguém vê o átomo, então seria suficiente para dizer eu não creio na existência do átomo. Alguém vê as partículas atômicas, seria suficiente para dizer eu não creio porque não vejo. Bactérias, vírus, os nossos sentidos não estão aptos a perceber muitas coisas que o universo nos demonstra. E este livro tenta dar caminhos para que possamos descobrir quantas verdades estão ocultas dentro da nossa incapacidade de percepção e de compreensão. A partir deste momento, estamos abertos a perguntas, agradecendo aos senhores e convidando-os a estar aqui novamente amanhã para darmos continuidade a este tópico, lembrando que a continuidade dos assuntos que virão serão sempre a base do raciocínio para o tópico seguinte. E, portanto, amanhã espero que estejam todos aqui e agradecemos.
Perguntas, por favor.